Oi, esse é meu primeiro vídeo e gravado para o YouTube, provavelmente o primeiro de muitos, não que alguém vai ver, eu duvido na verdade. Enfim, deixa eu ajeitar mais aqui. Hoje eu vim aqui fal- completando exatamente um mês de aula, um mês de aula depois das férias, fez que tudo mudou. Então eu vim aqui falar sobre como eu senti essas mudanças. E se você também sentiu alguma coisa assim, você pode comentar ou você pode só dizer mesmo. Enfim, eu não sei na escola de vocês, mas na minha era assim, que desde que passaram aquela lei que proibia celular, é, tipo, tinha uma vigilância, mas não era tão rígida. Então, avisaram a gente depois das férias, avisaram a gente depois das férias que ia acabar essa farra e que eles iam colocar uma caixa e todo mundo ia guardar o celular. Eu estou aqui para discutir o que eu acho disso e o que eu tô vendo nesse um mês. Provavelmente aqui no canal vai ter mais coisa falando sobre o que eu tô achando da escola, principalmente porque eu tô no meu último ano, e talvez sirva mais de registro para mim mesmo do que para qualquer outra coisa. Enfim, a gente tem que eu senti nesse um mês foi as pessoas socializarem mais. Isso pode ser, uau, muito incrível. Mas eu, como uma pessoa completamente introvertida e completamente não interage, viu isso como uma das piores coisas possíveis. Porque as pessoas que interagiam comigo hoje em dia não interagem tanto. E eu, que agora sim, meu celular, não consigo fazer nada direito. Não é, tô aqui, agora eu tô lendo livro, o livro não tá aqui, mas tipo, eu já praticamente acabei um livro, já acabei outros dois. Só que o dinheiro não é infinito, né? Eu não vou poder comprar infinitos livros. E eu gosto de conversar com as pessoas certas nesse caso. E eu acho que ficou uma lástima. Horrível, horrível. Chega a ser lamentável o que tá acontecendo. As pessoas se afastaram, no caso, se afastaram de mim. Talvez porque eu, se o celular não seja muita coisa. Mas depende também, né? Vamos ser sinceros. Eu vou dizendo mais ou menos o que eu senti até agora, que foi completamente uma desgrama. Eu que era uma pessoa, e ainda sou uma pessoa muito introvertida, passava muito tempo no intervalo só ouvindo música. Só ouvindo música especificamente. E daqui pra agora são. A gente tá em agosto. A gente tem mais 3 meses de aula. E esse um mês que foi de aula foi exatamente o mês mais complicado que eu tive. Eu tive alguns problemas, lógico, mas o maior que eu acho que foi o como isso não faz sentido. Vamos lá. Se você estuda em escola de ensino integral ou até escola pública, eu não sei, você vai me entender por que disso não, literalmente foi a pior invenção de todas possíveis. Sei lá, enfim, vamos continuar falando. Eu acho, e tenho quase certeza disso, que isso não foi pensado com o intuito que parece que foi vendido para a gente e por nossos pais e responsáveis. Que seria para melhorar a nossa convivência, para a gente não ficar dependente do celular, mas há uma contrapartida nisso. Há muitas plataformas, tem muitas, muitas, muitas meios, muitas, tinha que ser exagero. Tarefas online, então você vai ver, você tem tarefas para fazer tipo o dia inteiro praticamente. E no caso da minha escola, e também acho que da maioria, você não tem tempo para fazer isso, não tem tempo nenhum.
Eles não dão tempo pra você fazer. Então você tem que fazer em casa. E eu, que passo muito tempo na escola, não quero fazer isso em casa. O que que eu faço? Agora sem o celular, me estrepo. Sendo sincero aqui, ó, me, me lasco. Eu acho que, né, falando da minha opinião, se você achar também, estamos juntos nessa. Que na verdade, tirar o celular poderia ter sido bom, mas não do jeito que está sendo aplicado. Foi um jeito muito abrupto, um jeito muito rápido e sem pestanejar, sabe? Foi muito uau. Então, eu não tive, mas eu já vi algumas pessoas tendo crise de ansiedade por causa de ter ficado longe do celular. E, tipo, é um processo muito grande, porque, por exemplo, as pessoas, todas as pessoas, adultos, adolescentes, até crianças, ficam muito tempo no celular. E você só simplesmente chegar e falar, não, você não vai ficar mais com isso aqui, não importa. É 7h30 da manhã, você coloca numa caixa e você só pode pegar de volta 4h30. Isso muito do. Lógico, teve um. Pra gente, né, o pessoal da minha escola, a gente teve um mês de preparo. Um mês de preparo em casa. Você acha que a gente ia se preparar? Lógico que não. Então, eu acho que isso foi muito feito mais para professor e até o governo implementar na gente o que eles acham que é melhor. Que, por exemplo, com o celular, havia muitas denúncias de professor abusando de aluno, aluna, até também de tipo, professor querendo, sabe, doutrinar os alunos completamente, tipo, não, você vai seguir isso, que eu acho que é completamente errado, que, porra, você tá ali pra aprender, e aprender de tudo, seja um ponto de vista, seja outro ponto de vista, e não só um, eu acho isso completamente errado. Então, eu acho que é isso, e também muito porque a gente, isso eu falo como aluno, provavelmente com os professores também, a gente, pro governo em si, é mais um número do que qualquer outra coisa. Não é à toa que na minha escola eu brinco, mas isso é verdade. Eu falo que cada vez mais eu preferia. Um preso tem mais coisas do que a gente que tá numa escola. Lógico, não vou deixar solto assim, enfim. Eu vou explicar isso, que no caso são os panótipos, que são uma coisa que é tipo. São conceitos de lugares que te controlam e te vigiam. E nesse caso a escola está sendo um dos piores, porque você, você não pode mexer no celular, você não pode fazer nada que o professor não mande. Se o professor mandar você fazer uma coisa, você faz. Se ele não mandar, você não faz. Isso é completamente ruim, porque acho que isso limita muito pessoas de quererem se expressar e até de falar também, que eu acho que é uma coisa que já tá meio turbulenta aqui no Brasil em si. Porque tem coisa de gente que fala que a gente tá vivendo uma ditadura, tem gente que fala que a gente não tá. Mas é aquela, cada vez mais a gente tem mais exposição, quanto mais exposição, mais direito de fala a gente tem, mas ao mesmo tempo mais coisa a gente começa a reprimir do outro. Então fica meio difícil, né? Eu, no geral, como uma pessoa completamente estudada, estudo pra caramba, questão dessa parte, acho que, no geral, tudo isso só vai diminuir as coisas, sabe? Porque, bem, literalmente você tá acabando com a vida do estudante e só falando, segue aí que eu mandei, eu não tô nem aí. Porque, por exemplo, na minha escola, que não vou falar, lógico, não, e provavelmente em muitas outras escolas também deve ser assim, não tem infraestrutura. Não tem. Não tem, tipo, computador para todo mundo fazer tarefa, não tem internet direito. E tem pessoas que chegam em casa e às vezes nem isso tem.
E aí, às vezes, a única coisa que a pessoa tem é o celular. E eles vão lá e tiram isso. Isso não faz sentido, sabe? É tipo, vamos fazer uma coisa e vamos piorar ela junto. Então, pra mim não faz tanto sentido assim. E eu consigo ver nisso nos meus amigos, nos meus colegas, que cada vez mais a escola não tá passando ensino realmente, tá passando mais uma doutrina, tá passando mais você tem que saber isso, você não pode fazer isso porque é regra, porque é lei. Por mais que eu acho que essa lei não teve nenhum estudo de direito. Lógico, pessoas que mexem muito no celular, provavelmente não fica, o celular não ajuda muito a gente, porque a gente recebe muita informação. Isso é o contrário, né? A gente pode acabar perdendo umas coisas. A gente acaba ficando mais ignorante, né? Pra ser sincero. Eu vejo que do jeito que tá, não tá bom, provavelmente pode piorar, mas também pode melhorar. Então, se você, no caso, eu tô tentando fazer a minha parte, eu dentro da escola tento falar para as pessoas, pô, o que vocês acham disso e tal. Lógico, eu não sou uau, grande influencer, mas eu acho que é alguma pessoa de dentro, alguém que tá dentro da escola, levantar isso. Porque é contra a lei, não sei o que. Eu falo assim, antes dessa lei, o que tinha? Por que não tinha nenhuma notícia falando sobre isso? Ou qualquer coisa falando sobre como o celular atrapalha ou como ele ajuda? Pelo contrário, ele só chegou e falaram, não vai ter. Você vai ver, o país todo tava assim, escolas, não tem quase nenhuma escola provavelmente mais tem celular. E que, sendo sincero, estão privando da gente do que tecnologia, é o futuro. Então, parece que a gente está voltando no tempo, sendo cada vez mais retrógrado. E, pô, é um negócio muito maçante. Eu também vejo que isso tá mais intrigado com coisas provavelmente mais sérias ou não. Mas eu vejo que a maior parte, com certeza, não gosta disso. Absoluta certeza. Eu vejo que, desde o primeiro dia que, olhando aqui no meu computador, desde no finalzinho de julho, na minha escola, certo? As pessoas já não gostaram dessa notícia, e fazendo um mês eu percebo que as pessoas não estão acatando direito. Que uau, vou entregar meu celular. Hoje, por exemplo, que no começo de, começo de agosto, tinha tipo 20 e tantos celulares naquela caixa. Hoje, que faz exatamente um mês, tinha 4. E um desses era o meu, que é o que eu tô gravando, inclusive. Sabe, é aquela. Nossa, tá todo mundo indo bem, tá todo mundo fazendo isso. Mas chegou a hora que ninguém mais quer fazer, eu quero ter a posse da minha coisa. Eu não vou entregar, eu não me mexo, sabe? Então, fica nesse quesito. Mas olha, claro, tem que. É lógico. Os professores, inclusive, falaram que não é muito certo fazer isso, que você pode deixar na bolsa. Só que assim, mas se você for pego, você perde o celular. No meu caso, você toma suspensão. Eu acho isso completamente absurdo. E, tipo, tá completamente detestável. A gente parece que tá voltando na época, sei lá, das cavernas quase. Você não pode mexer no celular, mas ao mesmo tempo você tem que ter tecnologia. É, por exemplo, o que eu falei, né? A questão de plataforma. Como é que eles, o governo, pensou assim? No plano de aula a gente vai passar a lição na plataforma. Só que aí você não pode mexer, porque você não tem celular e você tem lá. Tipo, isso que eu acho que a minha escola dá uma segurada, mas eu tenho certeza que a maioria das outras talvez não. Que é colocar, tipo, a cada aula toma uma lição, uma lição.
Isso é completamente muito. Então, esse foi meu primeiro vídeo. Curte, comenta qualquer coisa. Lógico, se esse vídeo apareceu pra você, ou o algoritmo me ama, ou você tá nos confins do espaço. Mas eu vou continuar registrando as minhas opiniões e muito mais do que vem acontecendo no meu dia a dia, porque eu acho que esse é um bom jeito de eu desabafar, um bom jeito de eu conversar com as pessoas e ver o que elas acham, né? Então é isso. Falhou.